O nosso Celito Esteves e o Alex Fernandes fizeram uma reportagem, um levantamento, que até o início desse mês, mais de 1.300 mulheres foram mortas pelo crime de violência doméstica, isso no Brasil. Os dados oficiais aqui em Santa Catarina mostram que esse tipo de crime cresceu nos últimos anos. O número de denúncias oferecidas pelo Ministério Público à Justiça por violência doméstica aumentou mais de 63%, se compararmos o período de 2014 até 2019 com esses dados que foram levantados. Desde 2016, mais de 200 mulheres já perderam a vida por causa da violência. E, infelizmente, na maioria das vezes, de indivíduos que não aceitam o término do relacionamento, como é o caso que você está vendo, da diretora da escola do Campeche, a dona Helenir, como é o caso da mulher que não perdeu a vida, mas foi agredida ontem em Blumenau, como é o caso que o Renan acabou de mencionar, dessa violência da mulher que era mantida em cárcere privado, e outras tantas ocorrências que são noticiadas aqui no Cidade Alerta. É uma reportagem especial produzida, repito, pelo nosso Celito Esteves com o Alex Fernandes, e a produção aqui do nosso NDTV, e eu te convido para assistir comigo aqui no Cidade. Alguns assuntos tocam a gente de maneira diferente. Cenas e sons que expressam a tristeza são deprimentes e ao mesmo tempo revoltantes, ainda mais quando são frutos da violência. Eu deixei meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. O desespero que você ouve aí é de mulheres vítimas de violência dentro da própria casa. É uma das tantas campanhas de conscientização lançadas como um pedido de socorro diante de um problema que parece não ter fim. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Ele mora perto do dele. Polícia Militar. A violência contra a mulher é algo que nunca fica no esquecimento, porque é o que acontece todos os dias. Menos mal que, de pouco em pouco, a violência doméstica vai deixando os lares e se tornando pública. Isso tem a ver com o encorajamento de mulheres que não aceitam mais ficar caladas. Mas esse movimento ainda é pequeno diante da necessidade. Horrível o que acontece, né? É necessário a gente denunciar, se conhecer algum caso, dar apoio a essas mulheres, porque muitas vezes elas não têm coragem ou estão numa situação realmente difícil. Até comigo já aconteceu um caso e foi muito difícil para mim tomar coragem de procurar alguém, procurar ajuda, sabe? É tão assustador assim pra gente, é tão... Não tem como explicar, sabe? Que a gente acha que a gente que é errado. Normalmente, a primeira reação diante de um ato de violência é a denúncia. Mas entre essa decisão e a chegada à porta de uma delegacia, muitas coisas mudam. A vergonha e o medo, principalmente, fazem com que muitas mulheres silenciem exatamente na hora em que mais deveriam falar. Essas informações são da Polícia Civil, que há muito tempo já se deu conta disso. Por isso agora está capacitando profissionais para extraírem ao máximo informações dessas mulheres que deram início a um processo de denúncia. Mas a grande realidade das delegacias de polícia é que essa violência, ela nos é notificada já anteriormente. Às vezes, quando há situação silenciosa, em que há violência psicológica, que há o crime de ameaça, que há o crime de intimidação, até chegar na lesão corporal, nós temos todo um ciclo de violência que ele vai aumentando, vai crescendo. Então, por isso que a gente trabalha sempre para a intervenção da Polícia Civil antes que esse ciclo de violência vire um feminicídio. Mais que um banner na parede, Polícia Civil por Elas é o projeto que tem criado ações de inteligência para acompanhar com um foco diferente os casos de agressão. Novas estratégias de conduta são definidas em reuniões como essa, entre delegados, agentes e psicólogos. A intenção é fazer com que mulheres ameaçadas não desistam de buscar a paz, não fechem os olhos diante do perigo por conta do afeto de um companheiro. Isso é o fenômeno da violência psicológica. A mulher, ela está tão abrangida por aquele ciclo, ela está tão no meio de uma situação de violência que ela muitas das vezes ela não enxerga a sua vulnerabilidade, ela ainda mantém esse sentimento de afeto com o agressor e ela muitas das vezes ela até o defende no processo penal. Nós tivemos há pouco tempo num júri no estado vizinho, onde a vítima de tentativa de feminicídio
disse que perdoava o seu agressor, pediu licença ao juiz, levantou e foi dar um beijo no homem que tentou tirar sua vida. Retardar ações diante da violência doméstica pode ser fatal. A exemplo do que aconteceu no mês passado, quando a diretora de uma escola do Campeche foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro no banheiro da escola. Ela já havia registrado boletins de ocorrência contra ele e acabou sendo vítima de feminicídio, crime que cresceu nos últimos 2 anos em Santa Catarina, de 42 casos em 2018 para 58 no ano passado. Esta mulher, com marcas pelo corpo, escapou da morte porque fugiu com o filho da casa onde estava. Eu jamais eu queria ficar naquele momento para ninguém levar meu filho na rua. Eu não queria ficar lá. A jovem, de pouco mais de 20 anos, procurou abrigo numa casa de assistência na capital, onde vive assombrada pelo passado recente. Um caso de violência sexual. Ela foi vítima do dono da residência onde ocupava um quarto. Não deixava você trancar a porta? Não, deixava trancar a porta, eu ficava com medo, ela veio um tapão na cara. Meu filho chorando muito, porque eles fizeram isso contigo. Eu falei, não sei, meu filho. No Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, ela está sendo encorajada a procurar a polícia para formalizar a denúncia, assim como tantas outras mulheres que ocupam os quartos daqui. A gente tem trabalhado muito com as mulheres sobre a identificação de relações tóxicas e abusivas, né? Então, supostamente questões simples como cuidar da roupa, não permitir que ela utilize algum tipo de roupa, não permitir que trabalhe, que tenha conversas e cumprimente certas pessoas, tenha acesso às senhas das redes sociais, do celular, que tenha um controle excessivo sobre as suas relações e sobre o seu comportamento, já indica que essa mulher vive uma relação tóxica, abusiva. Ela não pode, não tem liberdade para ser quem ela é e não tem uma relação de confiança. A partir do momento que essas relações vão impedindo ela de viver em sociedade, outros comportamentos mais graves tendem a se agravar com o tempo. Está aí um problema que caminha por todo lugar, mas é difícil identificar assim nas ruas. Por isso, o alerta está se espalhando também por muitas cidades. Essa ação faz parte de um pacto nacional, como está escrito ali, ó. Pacto pelo enfrentamento à violência contra a mulher. A intenção aqui no centro de Florianópolis, nesse calçadão aqui por onde passa bastante gente, é chamar a atenção do maior número de pessoas possível. Esse ônibus aqui, Lilás, tem dentro 2 cabines onde são ouvidas mulheres que têm algo a dizer exatamente com relação à violência contra a mulher. E mesmo quem não entra, ouve muitos conselhos aqui, ó, do lado de fora. E a gente, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Orientar pessoas que às vezes estão passando por isso e nem sabem, nem se dão conta pela falta de informação. Informação é importante, atitude também. Como a da mulher agredida ontem em Blumenau, que procurou a delegacia para denunciar o próprio marido. Inconformado com o pedido de divórcio, ele invadiu o trabalho dela durante a tarde e partiu para a agressão. Por parte da polícia, não há outra recomendação senão levar o caso à justiça e buscar proteção de quem pode fazer algo. Foi para casos assim que a Polícia Militar criou a Rede Catarina. Esse programa Rede Catarina ele foi desenvolvido pela Polícia Militar. É composto uma guarnição, especificamente tem que ter uma mulher, né, uma policial feminina trabalhando na guarnição, e é feito os atendimentos às vítimas que registram o boletim de ocorrência na delegacia, e a gente faz o acompanhamento, né? Recebemos os dados delas através do Ministério Público, onde entramos em contato e fizemos o acompanhamento. São visitas para saber se o agressor, né, está cumprindo ou não com a determinação feita pelo Ministério Público, né? Basta, chega! São palavras que revelam o cansaço e o desgaste sobre um assunto que precisa, sim, de soluções imediatas. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda.